Olá pessoal, vamos tratar hoje de um assunto, né? O assunto do momento, um assunto não muito amistoso, diria até que espinhoso, né? Na última quarta-feira fomos surpreendidos aí pela decisão do Supremo da tão falada fim da estabilidade, né? Tratar sobre esse assunto aqui hoje em específico. Para quem não me conhece, Erinho Show e nesse canal aqui eu falo sobre tudo a respeito sobre concursos públicos, certo? Se vocês ainda não me seguem, acompanha, essas são minhas redes sociais, vocês podem estar se inscrevendo e acompanhando. Sim, vamos direto ao ponto para tratar sobre estabilidade. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ou entre aspas, um fim da estabilidade. Né? Enfim, estabilidade é um conceito por si só que ele já gera muita discussão, porque há quem defenda que a estabilidade exista, outras pessoas existem diferentes correntes, né? Umas acreditam que de fato a estabilidade existe, outro grupo já não concorda com tudo isso. Fato é que num, em um país onde as coisas são muito voláteis, como é o caso do Brasil, aí você encontra uma parcela significativa das pessoas, elas encontram no concurso público uma segurança que de fato não é, ela é incomum, ela é atípica no setor privado. Então, eu gosto de descrever e de entender essa estabilidade. Para mim, a minha percepção que eu tenho a respeito sobre esse conceito, ele se aproxima mais da questão da segurança. Né? Então, eu acredito e, portanto, defendo aquilo que eu acredito, que pessoas do concurseiro que são do meu perfil, nós nos sentimos mais seguros tendo cargos em público, um fixo, que isso nos dá uma certa tranquilidade e uma certa previsibilidade com relação, né, até para a gente tocar a nossa vida pessoal e profissional, né. Existe outros, né, mas existe um grupo em específico que é o pessoal do empreendedor, é um pessoal que gosta mais de, por natureza, está no DNA dele assumir riscos, né, riscos, embora muitas vezes controlados, outros nem tantos assim, consequentemente, uma pequena minoria desse grupo consegue ter resultados do ponto de vista financeiro bem mais significativo do que se tivesse optado por construir uma carreira mais sólida no serviço público, certo? Então, feitas essas devidas considerações iniciais, eu li várias matérias e trouxe aqui um material que eu vou mostrar para vocês, que aborda os principais pontos, certo? De toda essa discussão que envolve que o Supremo trouxe, certo? Então a gente tem aqui a principal manchete, né? O Supremo permite que novos servidores sejam contratados via CLT sem a estabilidade. De uma maneira sucinta, vem aqui para mim. Eu quero dizer que isso de fato, em linhas gerais, de uma maneira bem resumida, para tornar algo, uma conversa longa e uma conversa curta, certo? Vai ser mais ou menos assim. O Supremo, ele só determinou, disse o seguinte: olha, a partir de agora a administração pública, seja ela municipal, estadual, federal, vocês podem, e é diferente de devem, vocês podem contratar por CLT, certo? Porque de fato, se a gente olhar para trás, o que a gente já tinha? A gente já existe carreiras, né, estatutárias e carreiras seletistas. Por exemplo, o pessoal do Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e o pessoal dos Correios, que inclusive, né, vai ter concurso agora. O Banco do Brasil teve praticamente até ontem concurso, está com prazo de validade vigente. Esse pessoal, o pessoal da Petrobras, esse pessoal
já estão lá há um certo tempo, esse concurso, e vivem bem, né? Então, eu entendo assim, que tanto a questão do estatutário quanto seletista tem seus prós e seus contras, né? E aí, por uma questão de precaução, eu nem falo se eu prefiro nem entrar na seara de um é melhor do que o outro, depende da sua realidade, depende do seu perfil, certo? Por exemplo, o estatutário, que não existe estabilidade, né? Se eu colocar esse termo sempre entre aspas, mas lá eles participam, dependendo da organização que eles estão lá vinculados, eles participam do lucro daquele órgão lá, daquela instituição, coisas que você não tem no pessoal que é que é estatutário, que tem um regimento próprio ali, certo? Então os dois têm os seus prós e os seus contras, que ficam a critério de cada um, né, da gente. Então vamos voltar aqui. O que o Supremo disse? O Supremo só autorizou que vocês podem, ele não vai, por exemplo, aqui, ó, ele não está obrigando que a partir de agora todos os cenários e todos os concursos públicos, obrigatoriamente todos devem ser seletistas. Claro que não. Ele diz assim, vocês podem, se vocês optarem por isso, se vocês entenderem, mas aí eu volto para mim de novo. A questão é bem mais, o buraco é bem mais embaixo, porque imagina a situação, você tem um tribunal, da TJ Piauí, aí você tem lá o estatutário, já tem os técnicos, os analistas que são estatutários, e agora o próximo concurso, por exemplo, se o tribunal assim entender, agora ele já tem a permissão, a bênção do Supremo que ele pode fazer. Se eles optarem por, no próximos concursos, eu vou optar por seletista. Cara, aí você vai ter um analista no mesmo órgão, um analista estatutário e um analista seletista. Cara. E também tem outra questão interessante, porque essas carreiras, elas têm legislação própria. Então tem toda uma legislação histórica aí que dá solidez tanto aos seletistas quanto aos estatutários. Né? Então o Supremo simplesmente permitiu, mas não obrigou, e que não vai ter validade imediatamente por uma razão bem simples, porque tem toda uma estrutura, a carreira elas são regulamentadas, e aí se assim qualquer órgão optar por isso, ele vai ter que modificar, reescrever, reeditar suas legislações, pôr em votação, seja no Congresso ou seja nas suas casas legislativas e passar por sanção tanto do governador, ou prefeito, ou presidente da República. Então, eu imagino que nada, certamente, num curto prazo, nada mudará. E eu acho que também, cara, eu não prego esse terrorismo todo aí da negada, não. Eu acho que vai ficar no que está. Eu acho que as duas carreiras certamente têm os seus prós e os seus contras, e tem os seus sindicatos também que tem os interesses, defende os interesses daquelas classes que lá já estão, e eu não vejo, pelo menos não curto isso para. E sim, há uma tentativa, e eu posso citar até um exemplo, que de algumas determinadas carreiras que não são carreiras típicas de Estado, como por exemplo, carreiras típicas de Estado, você tem a Receita Federal, Polícia Federal, né? São funções muito alinhadas com o Estado, que até pela natureza da execução das atividades diárias, ela tem que ter uma certa proteção, uma blindagem. Imagina um policial civil ou federal tá ali investigando uma determinada autoridade importante e o cara ser simplesmente ter sido admitido naquele concurso por uma CLT. Aí, a CLT ela não é que seja mais fácil, mas ela é mais flexível no sentido de desligar um, um servidor. Por exemplo, os servidores que são estatutários, eles são mais rígidos, né? Passa por um critério, é mais criterioso, tem uma rigidez maior do que o seletista, certo? Então tem carreiras que, por natureza, não combinam, vamos falar assim, não combinam com o CLT, tá bom? E outras também, outras tantas que combinam, não precisa ter toda essa blindagem, essa proteção, sendo que a natureza do cargo não justifica todos esses critérios, certo? Então, temos aqui, direto aqui, voltar aqui para a tela,
compartilhar com vocês. A CLT ela é um pouco mais flexível, certo? E a estabilidade, entre aspas, aqui, ela tem uma solidez maior, certo? Então é importante diferenciar isso, né? A contratação CLT oferece flexibilidade e se alinha com as normas mais do setor privado e com relação ao serviço público, né? Tem umas normas mais tradicionais, né? Com relação. Então, CLT está muito alinhada com o que a gente enxerga e o que a gente vê do setor privado. No serviço público tem todas as suas peculiaridades que são características, certo? Para as carreiras de Estado, sem equivalência, na iniciativa privada, como a Polícia Federal, diplomata, auditor da Receita, a previsão é que se mantenha a estabilidade e o atual modelo de contratação. Aí eu disse que ia citar um exemplo, e acabei em setembro. O próprio INSS, ele já vem numa luta aí dos seus sindicatos, né, para que o sindicato tem lutado para conseguir que o INSS se torne uma carreira típica de Estado. Né? Esse é o que eu falo, que a maioria das pessoas, dos órgãos, alguns órgãos sonham, né? Os que não são ainda, obviamente, sonham em construir, estão fazendo um esforço nesse sentido, de entrar naquele rol do governo de carreiras típicas de Estado. Né? Mas dificilmente ninguém vê nenhum movimento nesse sentido de estatutários se transformarem em seletistas ou vice-versa. O que o Supremo diz é que é permitido. Né? Você pode, né? Mas eu imagino que as instituições estão felizes da forma que elas foram desenhadas, que elas foram construídas. Certo? Estabilidade, aí tem os prós e os contras, né? E aí você tem, né, nos prós, então um estatutário, você tem a segurança do emprego, a continuidade dos processos, a atratividade para candidatos, né, todo mundo quer tão sonhada estabilidade, pelo menos isso, os próprios mercados de concurso público vende muito isso aqui, vende o sonho da estabilidade, que de fato, né, aqui é importante trazer para vocês que o concurso público ele não entrega somente um emprego, um cargo para você, mas de fato, que embora não seja vitalício, né, como por exemplo os cargos de promotor e de juiz, os membros do Ministério Público e os magistrados dos tribunais, são carreiras típicas, tipicamente vitalícias, mas se a gente ampliasse o seu conceito de vitalicidade, assim como eu, for um pouco mais relativo e amplo, eu entendo que qualquer concurso, se você não for partindo por ser uma pessoa boa e de boa fé, e que você não cometa algo de muito grave durante o seu período que você esteja trabalhando ali, para o governo, federal, estadual, municipal, cara, você vai evitar isso, porque quando preenchidos os requisitos de uma idade, como elas são regulamentadas, você vai ter aposentadoria. Então, o concurso público ele não entrega mais do que somente um cargo. Ele também entrega uma aposentadoria. Isso te dá segurança, né, para os seus familiares. Por isso que eu entendo, como o meu é bem mais amplo, eu enxergo dessa forma, né, que o serviço público, ele de fato, ele entrega, ele tem esse potencial de entregar a vitaliciedade para os concurseiros. E aí, voltando para cá, né? Tem especialidade, funções, né? Menor rotatividade, por quê? Porque, cara, inicialmente se paga muito bem. Se você comparar com a iniciativa privada, atividades que nas suas atribuições elas têm uma certa semelhança, cara, o serviço público vai te pagar, já vai entrar ganhando 5, 7, 10 mil reais. Se for lá na Câmara ou no Senado, o cara já anda ganhando 18 mil, 19 mil, dependendo do cargo, ou até mais. E aí não, no setor privado, aí já começa ali com a carteira assinada, aí você tem que ir passo a passo, para quem sabe chegar num... Mas se chegar a conseguir alcançar o cargo de CEO, né, aí já falo em salários exorbitantes, né. Os contra, rigidez na contratação, os concursos públicos, né, dificuldade em adaptar-se às mudanças, possível falta de inovação, que querendo ou não dá uma certa... E aqui a gente há que se falar a verdade sempre, né? Aqui principalmente, o servidor ele dá essa segurança, ou pelo menos essa percepção de segurança,
ela te dá uma certa... Se você entra numa zona de conforto, você fica meio acomodado, né? Você está ganhando bem, trabalhando relativamente, né? É pouco, carga horárias bem, assim, adequadas, né? Quando comparado com o que os próprios a iniciativa privada cobra. Então, por isso justifica essas características aqui. Custo elevado para o Estado, né? Eu não vejo isso porque é um investimento também, o Estado arrecada muito, e eu particularmente, isso aqui é a visão minha, eu sou de um Estado forte, um Estado até um Estado muito grande, né, um país muito grande como é o Brasil, ele necessita, cara, de um Estado forte, amplo e grande, certo? Então, aqui, pessoas têm que, de uma maneira errada do meu ponto de vista, de até associar as crises que assim, porque o ministro da Fazenda sempre, independente de qual governo está à frente, sempre fica equilibrando os pratos aí entre economizar, arrecadar mais e para tentar ou diminuir. Então esse equilíbrio aí, todo mundo quer botar pelo menos uma parcela significativa das pessoas dos jornais, dos críticos, que o mal é o serviço do público. Ao concurso, o servidor público que é o grande vilão, né, de gastos do Estado. E eu não vejo bem assim, cara. Eu acho que o servidor público é de suma importância para qualquer nível, né, estadual, municipal, federal. E existe, na minha concepção, outros gastos extremamente mal administrado que deixa a gente num cenário sempre de muita dificuldade financeira, mas certamente não é o... Posso dar um exemplo, por exemplo, você tem um fundão daí de 5, 6 bilhões e aí quando você tem que escutar que o mal do Estado é o servidor ganhar 5, 10 mil reais por mês. Então você tem que fazer essas análises, né, e essas comparações que se você tiver boa fé, você verá que isso só são algumas delas, né? Você verá que não é bem assim como eles pensam, né? E aqui eu já tratei para vocês, né, o regime jurídico, ele tem esse certo, tentei trazer essa imagem para tentar trazer para vocês de uma maneira mais lúdica, né? Ele é mais amarrado, cadeado, né? Você tem direitos, deveres, garantias, proibições muito claras e também penalidades, né? Então, todas essas regulamentações deixam aquilo que eu iniciei falando, dá toda essa solidez para que também esteja o Estado. Isso é uma proteção tão útil tanto para o servidor quanto para o Estado. É muito bem desenhado, porque também esse servidor ruim vai ser penalizado no serviço público e também diminuir o risco de, dependendo de em qual carreira você está, às vezes tem carreiras que são muito sensíveis, o desempenho das atividades, e você começa a incomodar pessoas poderosas, então você precisa, você tem uma certa tranquilidade, como é que eu posso dizer, uma certa segurança para você trabalhar. Então é por isso. Então é muito interessante, né? E aí essa grande questão aí de quarta-feira foi, deixa eu trocar aqui, foi há 24 anos, né? Foi o que eu falei. Em linhas gerais, eu já estava demorando para danado, né? E o Supremo aceitou isso, né? Desde 98, aí veio enrolando, enrolando até ali, até que eles decidiram. Aí ficou mais ou menos assim. Recapitulando, já vem essas questões vem desde o Fernando Henrique, né? E nós temos hoje mais ou menos assim. A aprovação na legislativa naquele momento lá, apoiada pelo Congresso, o período de flexibilização no período do Fernando Henrique aí, teve a suspensão depois pelo próprio Supremo,
aí ninguém se movimentou, depois é decisão do tribunal. Implementação, agora já se pode implementar pelos estados, né, adoção. Não significa que eles, eu não sei se eles vão, né, alguns, mas já podem. E aí nós temos contratos não estáveis, né. Enfim, de uma forma resumida foi isso. Quero trazer para vocês é que talvez um gestor municipal, para finalizar, um gestor municipal, ele normalmente agora, dependendo do porte do município, eles nem têm regime jurídico único. Às vezes não são raras vocês encontrar, eu imagino, né, que a regra, pelo menos dos municípios de pequeno e médio porte, seja a contratação seletista ali mesmo. Aí quando você tem uma organização maior, uma gestão mais afiada, ou o porte dele seja maior, dependendo da carreira, aí você já encontra essas, esses, esses regimes jurídico único próprio, né, com a legislação específica. Então, recapitulando, para encerrar o vídeo, o Supremo só disse o seguinte: não precisa se apegar, vai continuar igual. Agora, só que antes, o que algumas categorias, por exemplo, o cara passava no concurso, aí imaginava que ia ter lá um cargo, mas ele tinha um emprego público, ou imaginava que ele ia ser regido pelo regimento estatutário, mas ele era ser carteira assinada. Então o cara ingressaram com uma série de ações contra o município ou o estado, aí foi essas, foram recorrendo, aí chegou no Supremo. Aí para evitar esse tipo de constrangimento, o Supremo disse o seguinte: cara, agora pode, para todo mundo, estado, município e união. Vocês têm a prerrogativa, é a discricionariedade, né, de poder contratar da forma que vocês quiserem. Então, fica a critério. Eu imagino que não vai continuar do jeito que está e só foi para resolver essa situação específica. Então, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Não deixe de acompanhar os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui nesse canal, tá bom?